todos que estão nos assistindo nesse momento. É um imenso prazer de minha parte e eu me sinto também tremendamente honrado, de estar com vocês, compartilhando, e o que coube a mim é compartilhar um pouco com vocês da experiência que Deus tem permitido que eu viva na área de adoração. E o tema é exatamente adoração vibrante. O que é adoração vibrante? O que envolve a adoração vibrante? E é assim que eu quero conversar com você. Eu quero começar destacando o seguinte: a palavra vibração, ou vibrante, ou vibrar, envolve algumas coisas que a gente precisa estudar com mais atenção. Nada vibra por si só. Com isso eu quero dizer, por exemplo, que as cordas de um instrumento musical, seja um violão, seja uma harpa, seja um piano, essas cordas vibram porque um músico, um instrumentista tocou aquele instrumento. A terra, ela vibra num movimento chamado terremoto, mas isso porque houve uma movimentação das placas tectônicas no subsolo, Há pessoas mais capacitadas para falarem sobre isso do que eu, mas continuando nesse raciocínio, um coração, ele vibra de alegria, porque algo muito bom aconteceu e gerou esse sentimento de profunda alegria naquele coração. E por isso ele está vibrando de alegria. Então nada vibra por si só. Então, seguindo ainda esse raciocínio, uma adoração não é vibrante por si só. Ela não é vibrante por si mesma. Com isso eu quero dizer que não basta cantar, não basta levantar as mãos, não basta pular, não basta gritar, correr, chorar, não basta cair. Uma adoração vibrante pode contemplar todas essas coisas, mas é preciso entender que isso não é sinônimo, não são sinônimos. Nós vivemos a geração dos grandes eventos chamados eventos de adoração, pelo menos até antes da pandemia que estamos vivendo. E em meio a mega eventos como esses, tudo isso que eu disse pode acontecer. Cantar, pular, chorar, cair, e mesmo assim, mesmo com tudo isso acontecendo, nada vibrar naquele lugar. Então me chama a atenção um texto que eu gostaria de ler com vocês nesse momento. Esse texto se encontra em 1 Samuel, capítulo 16, versículos 14 ao 23. O Espírito do Senhor se retirou de Saul, e um espírito maligno, vindo da parte do Senhor, o atormentava. Os oficiais de Saul lhe disseram: há um espírito maligno mandado por Deus te atormentando. Que o nosso soberano mande estes teus servos procurar um homem que saiba tocar harpa. Quando o espírito maligno vindo da parte de Deus se apoderar de ti, esse homem tocará a sua harpa e tu te sentirás melhor. Saul respondeu aos que o serviam: encontrem alguém que toque bem e tragam-no até aqui. Um dos oficiais respondeu: eu conheço alguém, um filho de Jessé, lá de Belém, que sabe tocar harpa. É um guerreiro valente, sabe falar bem, tem boa aparência e o Senhor está com ele. Então Saul mandou mensageiros a Jessé com a seguinte mensagem: envia-me seu filho Davi, que cuida das ovelhas. A partir do versículo 21, Davi então apresentou-se a Saul e passou a trabalhar para ele. Saul gostou muito de Davi e ele se tornou seu escudeiro. Então, Saul enviou a seguinte mensagem para Jessé: deixe Davi continuar trabalhando para mim, porque eu estou muito satisfeito com ele. E sempre que o espírito mandado por Deus se apoderava de Saul, Davi apanhava sua harpa e tocava. Então Saul sentia alívio e melhorava, e o espírito maligno
o deixava. Esse texto é muito didático a respeito do que é realmente uma adoração vibrante. Me faz ver um detalhe muito interessante. As cordas daquela harpa não vibravam por si só, eram dedilhadas por um jovem chamado Davi. E aquele jovem chamado Davi, por sua vez, era movido por alguém que estava sobre ele. Mas vamos falar sobre isso um pouco mais à frente. Agora presta atenção no versículo 17. Saul respondeu aos que o serviam: encontrem alguém que toque bem e tragam esse rapaz até aqui. Então, por sugestão, dos oficiais do rei, Saul então mandou trazer alguém que tocasse bem uma harpa. E aqueles homens sugeriram Davi. O foco de Saul era que fosse alguém, qualquer pessoa, que toque bem uma harpa. Mas, na resposta dos oficiais, nós vemos um outro foco. Conhecemos um filho de Jessé que sabe tocar harpa. Ele é um guerreiro valente, ele sabe falar, ele tem boa aparência. E o Senhor está com ele. Portanto, o foco daqueles oficiais era outro. O jovem tocava a harpa e não há menção aqui se ele tocava bem ou não. O jovem era valente, o jovem falava bem, ele era bonito, mas o Senhor estava com ele. Esse era o foco daqueles oficiais. E era incrível então o que acontecia, porque toda vez que aquele espírito começava a atormentar Saul, seja o que isso signifique naquele momento, Davi sacava da sua harpa, tocava, o espírito saía e Saul se sentia melhor. Então o que acontecia naquele momento? Escolha, fazendo como se fosse uma pergunta de vestibular, escolha uma alternativa correta. A técnica instrumental de Davi é que impressionava? Item B, a harpa devia ser de uma marca famosa? De repente uma harpa da Yamaha, né? O espírito maligno, como Davi, era vidrado em música e isso acalmava o espírito? A música era tocada e quando música toca, cria um clima especial? Ou será que nenhuma das anteriores? Irmãos, o que acontecia era que o Senhor estava com Davi. A questão não era nem o instrumento, nem a técnica, o gosto musical e nem mesmo a música. A questão era que o Senhor estava com Davi. Aliás, esse tem sido um dos grandes enganos cometidos por muitas pessoas, pensar que adoração é música, ou somente música. Quando nós estivermos lá na eternidade, diante do trono de Deus, ali sim, a nossa adoração vai ser muito musical e face a face com Deus. Mas, enquanto nós estamos aqui, a nossa adoração vibrante precisa ir além de uma bela canção, além de uma bela letra que arrepia a nossa pele. A nossa adoração vibrante tem que fazer vibrar tudo que está ao nosso redor. Fazer vibrar a terra, fazer vibrar a sociedade, fazer vibrar as estruturas, o ambiente, o governo, as crenças, os valores, os princípios desse mundo. E não dá para fazer isso só com música. A música faz parte, sim, da adoração. Mas a adoração que faz vibrar tudo à nossa volta é aquela que de segunda a sábado nos faz amar a nossa família, nos faz ter coerência entre o que nós falamos e o que nós praticamos, aquela que nos leva a manifestar as 9 características do fruto do Espírito lá de Gálatas 5. Como que exalando um delicioso perfume por onde passamos, conforme 2 Coríntios 2, de 14 a 16. E depois então de uma semana dessa, chega no domingo, nós vamos à igreja, vamos ao culto de celebração e ali então realmente cantamos e entoamos louvores ao nosso Deus pela semana que vivemos e ao mesmo tempo recarregando as nossas baterias para começar uma nova semana de abençoar as pessoas. Então, resumindo, adoração vibrante é aquela que durante a semana faz vibrar tudo à sua volta, manifestando-se através dos seus gestos, manifestando-se através das suas atitudes, dos seus pensamentos, das suas palavras, das suas escolhas, das suas ações. E no domingo, faz com que o seu próprio espírito vibre de alegria por tudo que você pôde fazer em nome e para a honra do nome de Jesus. Em outras palavras, adoração vibrante
é um estilo de vida em santidade que eu decido viver na presença do Pai e na presença das pessoas. Um estilo de vida que honra e alegra o coração de Deus e que faz vibrar e estremecer os valores desse mundo e que me faz cantar e adorar ao Senhor de todo o meu coração. Tudo isso só é possível se o nosso coração estiver cheio da presença do Espírito Santo, porque é Ele que faz com que uma genuína adoração vibrante flua através de você para o mundo. Gostaria de finalizar tudo isso com um louvor ao nosso Deus. Cantar uma canção que eu creio que você conhece e que isso possa então nos abençoar e abençoar a sua vida. Ao que está assentado no trono e ao Cordeiro seja o louvor e a honra e a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Que Deus te abençoe.